Olá pessoal, primeiro eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz e estou muito grata pela oportunidade de participar dessa entrevista para o Ecolua. Um beijo para o Edmur e para a Camila, tá bom? Então vamos lá, respondendo as perguntinhas. Como tudo começou? É gostoso de lembrar dessas coisas, né? Eu acho que, como boa parte dos pagãos, comecei a me interessar por bruxaria bem jovem. Eu tinha uns, sei lá, 14, 15 anos. E eu me lembro que eu já gostava de coisas esotéricas, coisas assim, ligadas ao misticismo e tal. E um dia eu estava lendo uma revista que chamava a Revista Planeta. Os mais antigos com certeza lembram dessa revista, que era uma publicação muito boa. E nessa revista tinha uma entrevista da Márcia Frazão, uma bruxa brasileira. E eu me encantei por tudo aquilo que ela falava, por tudo aquilo que ela colocava pra gente sobre a arte, sobre o que era realmente a bruxaria, que bruxaria não era algo mal, algo do demônio, que não tinha nada disso. Então, depois que eu li aquela entrevista em que ela falava também do seu livro, A Cozinha da Bruxa, eu fui atrás, eu comprei o livro e comecei a ler, e fui lendo outros livros dela e outros livros relacionados à arte e fui cada vez me encantando mais. Aí eu me lembro que mais ou menos em 99, por aí, na minha casa a gente comprou computador e colocou internet, ainda era internet de escada e tal. E eu comecei a buscar por sites de bruxaria e tal, descobri que existiam listas de discussão, que era geralmente no Yahoo Grupos ou no Grupos. O Grupos eu nem sei se existe ainda. Mas através das listas de discussão eu acabei conhecendo muitas pessoas na arte. Muitas pessoas que até hoje elas estão na minha vida, assim. E eu comecei a praticar então bem cedo, né? Comecei a praticar arte cedo, acho que como todo mundo, assim, meio que no tropeço, né? Às vezes celebrava um sabá, às vezes não celebrava, não entendia direito o que era a roda do ano, não entendia direito muitas coisas relacionadas à arte. Mas fui praticando, fui estudando, sempre fui aficionada por livros, sempre gostei de ler muito. E fui lendo, e fui conversando, e lendo pessoas da internet, grandes nomes que hoje são grandes nomes da bruxaria, também começaram o seu trabalho público mais ou menos nessa época, 99, 98. Então foi assim que tudo começou. Eu acredito muito que as pessoas que encontram a bruxaria, assim como outras religiões ou outras crenças na vida, acho que como tudo na vida, nada é por acaso, né? Então a bruxaria pra mim também, creio que não foi por acaso, tanto que eu tô aí, né? Hoje eu tenho 33 anos e praticamente 16 anos aí praticando bruxaria, nunca abandonei. Tive meus altos e baixos aí, de como todo mundo, né? De às vezes praticar mais, às vezes praticar menos, mas eu sempre estive em contato com os deuses, sempre, desde meninota. Acho que é isso. Pra quem tá começando no caminho da arte, conselhos que eu daria. Bom, eu acho que assim, acho que o conselho mais importante que alguém pode dar para alguém que está começando, eu acho que isso é realmente fundamental, é ter paciência e não ter pressa, né? A gente começa na bruxaria achando que, nossa, que máximo, aquilo é fantástico, aquilo é o máximo, me encontrei. Então a gente tem a tendência a atropelar as coisas, né? Ler um pouco, daí a gente já quer montar grupos, quer fazer acontecer, dar palestra, ir em eventos, conhecer pessoas. Eu acho isso tudo muito legal, mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de calma e estudar. Eu acho que estudar e não ter pressa de se tornar um sacerdote, se tornar um iniciado, eu acho que isso é fundamental. A gente não pode ter pressa para isso. O caminho da bruxaria, ele é um caminho muito mais de perguntas do que de respostas. Então, e quando a gente começa, a gente tem muitas perguntas. E eu posso garantir pra vocês, hoje, depois de anos assim praticando bruxaria, eu posso dizer que algumas respostas eu encontrei, mas encontrei também muitas outras perguntas. Então eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma no caminho da arte. A gente tem que ter um pouco de calma, estudar muito e procurar observar as pessoas. Como identificar os falsos mestres? É muito difícil, porque as pessoas, elas se vestem, né? As pessoas se vestem com... Porque as pessoas se vestem de um, sei lá, de um glamour, né? Na bruxaria, assim. Então, às vezes as pessoas escrevem grandes textos na internet
e fazem vídeos e, sei lá, fazem um trabalho público. Mas assim, se você busca... Mas assim, se você quer ter um mestre, se você gosta de alguém, se identifica com alguém, com a linguagem de alguma pessoa, procure observar essa pessoa um pouco mais no seu íntimo. Eu sei que às vezes é difícil, né? A gente se encanta com o glamour das pessoas e tal, mas procure ver como que essa pessoa é na vida dela, no íntimo. Um mestre de verdade, ele pode até ser uma pessoa pública. Tem grandes pessoas que fazem um trabalho público na bruxaria, que são grandes mestres, sim. Eu poderia citar aqui muitos nomes, mas eu deixo para vocês irem buscar. Busquem essas pessoas, conversem com essas pessoas, tentem ter um pouquinho de tato e observar bastante. A calma que eu falei para vocês que a gente tem que ter e a paciência, ela vem muito acompanhada da observação. Observem essas pessoas, como que ela conduz a vida delas, como que essas pessoas conduzem a vida delas, como que essas pessoas tratam as pessoas no geral, sabe? Será que elas são pessoas que se envaidecem com facilidade diante de elogios, diante de pessoas que gostam do trabalho delas? Será que elas ficam extremamente irritadas e são ditadoras quando alguém é contra a opinião delas? Vejam, é diferente de uma pessoa que defende aquilo que ela acredita. Mas eu penso muito assim, que a pessoa que ela não consegue ouvir críticas sem se tornar uma pessoa acusadora, uma pessoa que vai se vingar aí de quem criticou, essa pessoa, pra mim, ela não é um bom mestre. Eu levo isso muito comigo. É claro que a gente não gosta de ouvir críticas, a gente quer que as pessoas gostem da gente, né? É uma tendência humana. Mas os grandes mestres que eu conheci são pessoas que defendem aquilo que acreditam, mas que também são pessoas que elas não deixam aquilo subir a cabeça. Elas não se envaidecem tanto por isso. É lógico que a bruxaria é uma questão meio paradoxal, né? A gente aprende que a gente tem que ter orgulho de quem a gente é, a gente tem que ter realmente vaidade de quem a gente é, mas a gente não pode deixar isso cegar a gente. Acho que os maiores conselhos que eu poderia dar para as pessoas que estão começando na arte é isso: estudem, tenham calma, tenham paciência, não tenham pressa, observem as pessoas, tentem tirar um pouco do glamour e tentar enxergar um pouquinho o íntimo dessas pessoas que são grandes mestres para vocês. E tentar um equilíbrio. O equilíbrio é a palavra-chave, assim, na minha opinião, para que vocês pensem assim: eu tenho que ter orgulho do que eu sou, de tudo aquilo que eu conquistei. As pessoas que já sabem mais que a gente, elas também têm que ter orgulho do que elas são, mas isso não pode ser algo que vá cegá-las. Esse é o meu conselho. Bom, gente, eu adoro livros. Vocês que acompanham um livro por semana sabem disso, que eu falo sempre, né? Se eu não adorasse, eu não teria nem como fazer o projeto Um Livro por Semana. Então, assim, os livros, pra mim, eles foram fundamentais, principalmente porque, como eu disse pra vocês, eu comecei na arte quando ainda não tinha, assim, tanta coisa na internet. Eu não conhecia muitas pessoas, assim. Na verdade, no começo eu não conhecia ninguém. A primeira bruxa que eu conheci pessoalmente foi a Cláudia Raui, em 98, numa loja em São Paulo. Então, assim, eu não tinha muito contato com bruxos e nada. Então, muitas coisas que eu aprendi através de livros. Então, tem muitos ensinamentos, eu poderia elencar aqui inúmeros ensinamentos que eu tive a partir dos livros. Mas uma coisa que aprendi com os livros também é que nem tudo que a gente tem a aprender na arte pode ser encontrado nos livros. Os livros são fundamentais, eles são importantes, as informações são importantes, mas eu aprendi que conhecimento é diferente de sabedoria. Os livros, eles podem te dar muito conhecimento, mas a sabedoria você só vai adquirir se você conseguir aplicar aquilo que você estudou nos livros na sua vida e se você se conectar com os antigos, com os deuses. E essa conexão, ela pode até, num primeiro momento, se dar através dos livros. Mas é algo muito mais espiritual e de prática. Então, eu acho que a lição mais importante para mim foi isso. Os livros foram importantes, mas conhecimento é diferente de sabedoria. E a sabedoria, a gente pode até começar pelos livros, mas a gente só vai desenvolver se a gente aplicar aquilo que a gente aprendeu nos livros na nossa vida
e se a gente se conectar com os deuses, além das palavras, além dos livros, além do papel. Esse é um ensinamento que eu levo para minha vida e que eu procuro aplicar. Bom, tem uma frase que eu gosto muito de falar, eu sempre falo isso, quem me conhece sabe. Eu não sei quem falou, eu acho que muitas pessoas, muitos pensadores, muitos bruxos falaram isso, então eu não sei onde nasceu essa frase, mas é uma frase que eu levo muito comigo e que eu acho que é fundamental para o caminho espiritual da gente, que é: quando a gente se cura, a gente cura todo mundo ao nosso redor. Então eu acho que isso é fundamental. A bruxaria, ela não é um mecanismo de terapia, não é. Mas aprender a bruxaria sem se conhecer, sem conhecer quem você é, acaba nos trazendo um vazio, né? A gente acaba vendo muitas atrocidades que a gente vê aí na bruxaria por conta disso. Então, ser uma pessoa melhor, tentar ser uma pessoa melhor, faz com que a gente faça o nosso mundo melhor também. Eu acho que os bruxos, as bruxas, desde lá, de muito tempo atrás, eles têm esse papel fundamental. Os bruxos são o contraponto, né? O ponto de impacto para a sociedade, para os valores. Então, um bruxo, ele é um moldador, né? Ele é um moldador da realidade, ele cocria com os deuses a sua realidade. Então, se eu me melhorar, se eu me curar, se eu procurar ser uma pessoa melhor, eu vou automaticamente irradiar essa energia para todos que estão à minha volta. E se cada um de nós fizer isso, o mundo com certeza vai ser um lugar melhor para a gente viver. Então eu penso muito nisso e essa é a frase que eu gostaria de dividir aqui com vocês. Bom, quinta pergunta. Para você, a verdadeira sacerdotisa é a mulher que... Nossa, essa aqui. Então, a verdadeira sacerdotisa é a mulher que entende os seus ciclos, entende que ela é uma mulher de fases, entende que ela é a representação dos deuses na Terra. Na antiguidade, a gente, buscando os estudos históricos, a gente vê que sacerdotisas, ou sacerdotes também, isso também vale para os meninos, é aquela pessoa que entende a linguagem dos deuses. E quando ela entende essa linguagem dos deuses, ela recebe a mensagem e ela transmite para os seus iguais, para as outras pessoas. Então a verdadeira sacerdotisa é a mulher que consegue entender a linguagem dos deuses e passar isso para as outras pessoas. E ela só consegue fazer isso verdadeiramente se ela vivenciar os mistérios dos deuses na sua vida. De que forma? Como eu disse, entendendo os seus ciclos, entendendo suas fases, entendendo que ela é muito mais do que um corpo, entendendo que ela pode ser jovem, mas que a idade virá, então o rosto bonito, a pele lisinha, ela também vai embora. Mas isso não deve ser um motivo de tristeza, muito pelo contrário. A gente tem que honrar todos os nossos ciclos. Então a verdadeira sacerdotisa, ela entende isso e ela pratica isso na sua vida. Ela não se prende a superficialidades, ela não se prende àquilo que é temporal. Ela se conecta com o seu eu mais profundo, que é divino. E quando ela faz isso, ela consegue entender que isso aqui é muito valioso, que é o seu corpo, que é o seu rosto, que é a sua matéria. É muito valioso, sim. Mas isso é temporal. Um dia a gente vai embora daqui. E o que a gente vai ter deixado para as pessoas que ficarem? Para as pessoas que vieram depois da gente? Acho que uma sacerdotisa verdadeira, então, ela deixa o seu legado atemporal, universal. E somente se ela vivenciar os mistérios dos deuses na vida dela, ela vai conseguir deixar esse legado. Isso para mim é uma sacerdotisa de verdade. Isso é uma coisa que eu acho super importante, acho que é fundamental. Todo pagão né? Enfim, todo mundo pratica a espiritualidade da terra, né? A bruxaria é uma religião da terra, o paganismo é uma religiosidade da terra. Então, como fazer para andar junto? Eu acho que cada um de nós precisa ter fazer ações em prol do meio ambiente. Desde pequenos atos, até você não jogar um papel no chão, não jogar uma ponta de cigarro no chão,
até você falar para as pessoas que estão ao seu redor, mesmo que você seja tomado como um eco chato, né? Mas eu acho que as pequenas ações são importantes, mas quem tem a oportunidade de fazer grandes ações, façam, coloquem a mão na massa. Eu acho que para a ecologia e o paganismo andarem de mão dadas, os pagãos precisam ter mais consciência da importância da terra, né? E até a consciência que a nossa religião é uma religião da terra. Então, se a gente suja a terra, a gente está cuspindo na nossa religiosidade, naquilo que é sagrado para nós. Então, ter a terra como algo sagrado de verdade, sem ser blá blá blá, né? O marketing ecológico hoje em dia está aí super atuante e tal, mas a gente tem que sair um pouco disso. Não é só ter o marketing, mas de fato o que você faz de benefício para o meio ambiente. Acho que a gente tem que se focar nisso. Então, no seu dia a dia, você bruxo, você bruxa, recicle seu lixo. Puxa, mas na minha cidade não tem coleta seletiva. Então, utilize as embalagens que você acha que servem para qualquer outra coisa. Existem tantas... Existem na internet tantas oportunidades, tantas ideias legais para que você possa usar o seu lixo de uma maneira legal, de uma maneira sustentável. Eu acho que é na nossa ação. Não adianta a gente ficar só no blá blá blá, só falando que o planeta é lindo, eu amo a Terra, eu amo Gaia. Não adianta, a gente tem que pôr a mão na massa e fazer alguma coisa efetivamente para o meio ambiente, que é sagrado para nós, porque a Terra é sagrada. A nossa religião é uma religião da Terra. Bom, maior decepção, maior alegria na arte. Ai, capciosa essa pergunta, né? Bom, eu tive algumas decepções na arte e acho que todo mundo acaba tendo, né? No decorrer do tempo aí, de prática e de convívio no meio pagão. Acho que a maior decepção é você perceber que às vezes pessoas que você admirava tanto, que eram pessoas que você se inspirava nelas, que na verdade elas não são verdadeiramente bruxos, né? Acho difícil até a gente falar assim, mas a verdade é essa. Eu acho que a minha maior decepção foi encontrar pessoas que eu admirava e que eu me inspirava nelas e perceber, quando eu observei um pouquinho mais de perto, que essas pessoas, na verdade, elas usam a bruxaria para qualquer outra coisa que não a prática de um sagrado. Isso para mim é decepcionante, muito decepcionante. Isso a gente encontra em todo quanto é lugar, assim, né? Hoje em dia as pessoas buscam, acho que fazer um trabalho na bruxaria, muitas pessoas buscam os seus 15 minutos de fama, sei lá, umas coisas meio que perde um pouco o foco do que é a arte mesmo. Então, a minha maior decepção é ver pessoas que eu admirava se revelando, na verdade, só um personagem, não uma pessoa de verdade que realmente pratica a bruxaria, que realmente tem uma fé. Muitas pessoas que eu conheço, muitas não, graças aos deuses não são muitas, mas algumas pessoas que eu conheço, elas, a bruxaria é para elas apenas aquilo que está exterior, aquilo de cenário, não é algo que ela vive no seu interior. Então isso para mim é muito triste. Em contrapartida, a minha maior alegria foi ver que existem pessoas, apesar dessas, existem pessoas que eu já admirava e que eu continuo admirando, e que são pessoas grandes ou não tão grandes no sentido de serem conhecidas, mas que são pessoas que praticam a bruxaria de verdade, que vivem isso até os ossos, eu costumo dizer. Essa é a minha maior alegria, ver que tem pessoas que são verdadeiros, que realmente você sente a energia dos deuses nelas. Essas pessoas que são a minha maior alegria, porque elas me fazem ver que, embora a gente tenha pessoas que são falsas, que são uma mentira, existem pessoas que são verdadeiras sim, existem pessoas que são verdadeiras de verdade, que têm fé nos deuses, que praticam bruxaria e que fazem as coisas na bruxaria por amor aos deuses mesmo. Então, essa é a minha maior alegria também. Bom, nossa, essa pergunta é legal, né? O que não fazer, sob hipótese alguma, no ritual? Bom, não queimem valeriana, por favor, tá? Não façam incenso de valeriana. Não façam, porque a casa de vocês vai ficar com um cheiro horrível. O cheiro assim que, sei lá,
Eu costumo brincar que eu acho que o cheiro da valeriana é um cheiro horrível, gente. Ai, olha, não queimem valeriana, porque isso vai empestear a casa de vocês, vai empestear a área ritualística de vocês e vocês não vão conseguir terminar o ritual, não vão. Eu digo isso por experiência própria, porque uma vez, era numa madrugada, eu morava num apartamento, minha família estava dormindo, meus pais, minha irmã, e eu estava fazendo um ritual lá, e eu fui queimar a valeriana junto com outras ervas. Gente, acordei a família inteira por causa do cheiro da valeriana. Então não queimem, a valeriana é uma erva poderosíssima, poderosíssima. Também não tomem valeriana sem conhecimento, porque é uma erva perigosa. Mas eu não sabia que queimar a valeriana tinha um cheiro tão medonho, assim. Não queimem a valeriana, porque vocês vão acordar as pessoas com um budum, tá bom? Bom, para os aprendizes de tarô, vou falar do tarô porque o tarô é o meu oráculo chefe, assim, né? O oráculo que eu mais gosto, apesar de gostar de runas, de outros oráculos também. Mas o tarô é o oráculo que eu mais gosto. Bom, procurem estudar o tarô pelo tarô mesmo, porque você tem muitas relações feitas com o tarô e cabala, tarô e astrologia, tarô e numerologia, tarô e bruxaria, tarô e várias outras coisas. Por quê? Porque o tarô, ele é um sistema divinatório onde lá estão expressas verdades que são universais. Então, você vai encontrar essas verdades em outros sistemas de ensinamento. Na cabala, na astrologia, numerologia, em vários sistemas e também nas religiões, porque as religiões, elas trazem essas verdades universais imbuídas, né, dentro dos seus ensinamentos. Então você vai encontrar no tarô as mesmas coisas numa linguagem diferente que você vai encontrar em outros lugares. Mas para você entender o tarô sem ficar louco, busque estudar o tarô por si. O que cada carta significa, o que o simbolismo do tarô traz pra gente. Porque senão você vai ter que, se você for, por exemplo, aprender o tarô, que tem uma linguagem cabalística, você vai ter que entender o tarô e entender a cabala. Senão você não vai conseguir entender. Então, busquem estudar o tarô por si. E depois, se você gosta de algum outro sistema que você queira relacionar com o tarô, então aí você vai atrás e busca. Mas busquem o tarô por si. O tarô é um oráculo único, né? Então, eu acho que isso é fundamental. A gente consegue fazer N conexões com o tarô, sim. Cada um com as suas vivências, cada um com a sua bagagem. Mas o tarô, ele é um sistema único, então estudem o tarô por si. Esse é o meu maior conselho para quem está começando a estudar tarô. Com os meus trabalhos, eu faço bastante coisa relacionada à arte na internet. Então, eu tenho individualmente o Caldeirão de Circe. O Caldeirão de Circe é um blog e vlog. Lá no Caldeirão eu tenho vários textos da arte, textos que eu mesmo escrevi, sobre vários assuntos relacionados à arte. E há alguns meses atrás eu iniciei um projeto que chama-se Um Livro por Semana, que são pequenos vídeos de mais ou menos 10 minutos, no máximo 14, 15 minutos, fazendo pequenos comentários sobre livros de paganismo, livros relacionados ao paganismo. Então lá vocês podem, busquem o Caldeirão de Circe.blogspot.com ou no canal do YouTube do Caldeirão de Circe, que vocês vão encontrar vários vídeos falando de livros que eu gosto bastante, que eu queria dividir com vocês. Tem também o Espiral das Bacantes, que é um vlog sobre paganismo, bruxaria, Wicca, tudo mais ou menos tudo relacionado à arte, que eu faço junto com a Aline Pandora e a Josiane Bill. E lá a gente tem vários quadros, a gente fala sobre a arte em si, a gente fala sobre tarô, a gente traz muitas pessoas para participar com a gente. Então é um vlog muito interativo e que acho que vocês que não conhecem ainda, busquem que vocês vão gostar. É espiraldasbacantes.blogspot.com. Junto com a Aline Pandora e com o Elfo Lunar, eu tenho também um blog que está ainda em fase de início, que é o Pagãos pela Terra, que foi um blog inspirado num evento que a gente queria fazer em prol do meio ambiente e que vai sair, em breve vai sair, aguardem, estamos trabalhando para isso, que é um blog voltado para assuntos de ecoespiritualidade. Tá no início, a gente está reformulando algumas coisas, mas lá vocês podem encontrar várias notícias e posts relacionando a arte e ecologia, que é fundamental, né? Vocês do Ecolua sabem muito bem disso, que vocês também têm essa pegada, né? Então, esse é um blog que é um
um projeto do coração, do meu coração, do coração da Pandora e do coração do Elfo também, que é voltado aí para o meio ambiente. Tem também o blog, eu tenho um blog que chama-se sibilando.blogspot.com. O Sibilando é um blog que tem a ver com estudos que eu faço gratuitamente de tarô. Como que isso funciona? É um grupo de estudos que eu abro assim, sempre no começo do ano, eu jogo aí umas mensagens na internet e a gente estuda os arcanos maiores. É gratuito, tá? É gratuito, a gente estuda através de textos que eu mando, questionários, a gente faz um estudo dos arcanos maiores do tarô. Então é sibilando.blogspot.com, lá vocês podem encontrar algumas coisinhas. E quem tiver interesse de estudar tarô, os arcanos maiores especificamente, fiquem espertos aí que no começo do ano que vem, com certeza eu vou divulgar e qualquer pessoa pode entrar. O que mais? Bom, então eu acho que é isso, gente. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho sobre a minha vida, sobre a arte, sobre as coisas que eu gosto. Quero agradecer muito ao Edmur e à Camila. Um beijo pra vocês que estão nos vendo. E é isso aí.